Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Rejeição ao Ministério de Pedro e Seu Novo Papel. O título da terça-feira, A Expansão do Reino por meio da Igreja e na Igreja. E o versículo, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor, e obrigado por ter nos revelado o mistério da Tua vontade. Obrigado por Tua palavra hoje chegar até nós, nos mover, nos levar a fazer a Tua vontade, que é Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Que o tempo de nossas vidas seja usado para fazer a Tua vontade, Senhor. Tua vontade em nossa vida, em nossa pessoa, enchendo-nos de Ti, transformando a nossa alma, renovando a nossa mente, a nossa visão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos revelado. O Senhor tem dispensado a nós de maneira abundante Teu amor, Tua misericórdia, Tua graça, a Tua própria pessoa. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira, muito rica a terça-feira, no alimento diário, é a expansão do reino por meio da igreja e na igreja. Então, a obra de Deus, irmãos, ela vai se expandindo, mas primeiro ela precisa se expandir em nós. Primeiro, uma vez que você foi chamado, primeiramente Deus quer ganhar o seu coração. E isso acontece através da palavra. Eu vou ler alguns trechos do alimento diário, mas eu gostaria de começar lendo o primeiro e o segundo ponto da imersão da terça-feira, lembrando que essa imersão, os pontos da imersão de Gálatas, ainda a mensagem 19, que é a mensagem dessa semana do alimento diário. O ponto 1, esses dois pontos falam ainda da cruz. A cruz, irmãos, ela é extremamente importante, porque após a cruz há um novo homem. Até a cruz, na cruz fica tudo o que é negativo. Então, na nossa vida, quando nós aplicamos a cruz, ou seja, quando nós estamos no Espírito, nosso velho homem, o pecado, a carne, as tentações de Satanás, elas permanecem ali, elas não passam. Uma vida sem a cruz, ela é uma vida, a pessoa pode ser até um cristão, ela pode até querer agradar a Deus, mas é uma vida cheia do conflito que Paulo apresenta em Romanos 7. Mas quando nós aprendemos, irmãos, a tomar a cruz, aprendemos sobre a eficácia da cruz na nossa vida, como ela nos leva ao viver no Espírito, viver do novo homem, quando nós aprendemos essas lições, nós aprendemos a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Então, o ponto 1 diz assim: a cruz marca um novo momento. Agora a igreja é capaz de fazer a vontade de Deus. Ela recebe o derramamento do Espírito para ter poder a fim de realizar a obra de Deus. O velho homem é incapaz de realizar essa obra. Deixemos de confiar em nós mesmos e passemos a confiar somente no poder do Espírito Santo. É o que aqueles galileus fizeram. Quando o Senhor falou, olha, não é para vocês fazerem nada, é para vocês esperarem e orarem. Eles permaneceram ali naquele lugar, unidos, orando, até que o Espírito se movimentou. Então, naquele momento, no dia de Pentecostes, no momento certo, o Espírito desceu com poder. Eles falaram a palavra, movidos pelo Espírito, com poder interiormente e exteriormente. Esse é o resultado de obedecer a palavra. Você fica cheio do Espírito para falar, e essa palavra, ela também vai cheia de Espírito e toca a pessoa, como aconteceu com aquelas pessoas que ouviram aqueles galileus, pescadores e letrados, falando nos seus próprios idiomas. Então aquelas pessoas se converteram, foram batizadas. Pedro pregou o Evangelho, e no Evangelho que ele pregou, na palavra que ele liberou, não havia nada do Antigo Testamento. Havia o quê? Ele começa onde? Na cruz.
Então, o viver do novo homem, ele sempre começa, irmãos, na cruz. A cruz é o início, é o marco de tudo. A cruz é um remédio para tudo que é negativo nesse universo. Tanto é que, se você se lembrar em 1 Coríntios, quando Paulo começa a tratar aquela questão da divisão, dos partidos, ele fala do Cristo crucificado. O ponto 2 da imersão diz: se realmente compreendemos que a cruz de Cristo veio para pôr fim ao nosso velho homem e dar início ao novo, não cairemos mais no engano de buscar destaque ou protagonismo ao servir a Deus. Quem deve aparecer não somos nós, e sim o Espírito e a Palavra. Essa palavra é a semente do reino, semeada nos corações dos homens para gerar frutos para o reino de Deus. Deus quer trabalhar no nosso interior, a partir do nosso coração, ganhando o nosso coração, enchendo o nosso coração da palavra que é Cristo. Assim Cristo vai habitar ricamente em nós, no nosso coração. Aqui na página 43 do Alimento Diário, o último parágrafo diz algo que é muito rico. Alguns dizem: quando eu tiver mais tempo, servirei a Deus. Talvez quando me aposentar. Isso mostra que estes enxergam a obra de Deus apenas quanto ao aspecto exterior. Entretanto, Deus quer trabalhar em nosso interior. Se não permitirmos que Deus opere em nós constantemente, teremos perdido tempo. Deus não precisa meramente de nossa mão de obra para fazer o que tem de ser feito exteriormente. Antes, o alvo principal da obra do Senhor é o nosso coração. Essa é sua obra-prima. Por isso, não percamos tempo, mas deixemos o Senhor trabalhar em nós. Então, enquanto você está saindo, pregando o Evangelho, enquanto você está fazendo imersão, cuidando das pessoas, dos adolescentes, enfim, Cristo, como a palavra, tem que estar ganhando também, enchendo também o seu coração. Se você ainda faz algo para aparecer, ou porque alguém disse, não, precisa fazer isso, ainda é um sinal de que Cristo não ganhou o seu coração. Agora, quando é ao contrário, você faz algo, independente das pessoas estarem vendo, mas porque aquilo que entrou em você, aquela palavra, moveu o seu coração para fazer aquilo, então é sinal, Cristo está enchendo, está ganhando espaço no seu coração. E é importante, irmãos, lembrar que esse trabalhar, esse ganhar de Cristo no nosso coração, isso é algo que vai acontecer por toda a nossa vida. Você às vezes está numa boa fase espiritual, aí você pensa, Cristo ganhou totalmente o meu coração. Mas aí acontece alguma coisa, você percebe quem você é, que ainda falta muito para o Senhor trabalhar. Você é exposto, o Senhor ele expõe a nossa pessoa, não pelo mal, mas para que nós vejamos de fato quem nós somos. É como a lei. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, a lei mostrava quem Deus era, quem Deus é e quem o povo é. Então expunha as fraquezas do povo e também expunha os atributos de Deus, não é? Quem Deus é. Agora, qual a intenção? A intenção é que, ao ver essa distância enorme, o povo de Israel percebesse, se arrependesse e fosse até o Senhor. Mas o povo de Israel fez ao contrário, ele aumentou a distância. Falou, não, nós vamos cumprir tudo isso aí, pode deixar, nós não precisamos da ajuda de ninguém. Desde o jardim do Éden, irmãos, o que Deus quer é ter a presença do homem e transformar o homem no que o próprio Deus é. Então a gente vê isso em João 17, né? Quando a gente ouviu bastante na palavra profética sobre aquele tecido de amor, que nós estamos sendo trabalhados, coalescidos, e no futuro nós vamos estar dentro do próprio Deus. Isso tudo, irmãos, é algo do plano original de Deus. Isso vem com o encabeçar de Cristo. Por isso que a vontade de Deus
É Cristo encabeçar todas as coisas, começando por cada um de nós. Sem o encabeçamento de Cristo, irmãos, nós ainda temos a nossa própria visão. Nós ainda trabalhamos no certo e no errado. Isso aqui parece certo, então eu vou seguir. Opa, isso aqui parece errado, então não vou fazer. E aí entra o trecho de Romanos, em que Paulo fala, Romanos 12, para nós nos consagrarmos a Deus e não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito profundo, porque ele nos mostra o seguinte: constantemente a nossa mente precisa ser renovada, porque Deus, ele é tão grande e grandioso, que às vezes você conheceu a Deus no passado e acha que Deus ele sempre vai se manifestar daquela maneira para você, que ele vai ser daquele jeito, e não é assim. O Senhor Jesus disse que o Espírito é como o vento, ele vai para cá, vai para lá, você ouve a sua voz, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Então como é que nós seguimos o Senhor? A palavra vem, a palavra sai da boca de Deus e ela vem para entrar no nosso coração. E quando ela entra no nosso coração, ela renova a nossa mente. Renovar a mente quer dizer renovar a visão. É uma visão espiritual. Então você começa a compreender a vontade, de Deus. Antes ela parecia estranha, talvez parecia ir contra o que você achava, o que você queria, mas quando a mente passa a ser renovada, tudo é através da palavra, aí nós percebemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa visão renovada, irmãos, faz com que nós sigamos o Espírito, a palavra, deixando, despojando de todo o que é passado, das coisas do velho homem, de como nós entendíamos as coisas de Deus. Então, nunca se esqueça disso. Eu e você, nós sempre precisaremos ter a nossa mente renovada para entender, ou acompanhar, ou seguir a vontade de Deus. Do contrário, nós não vamos experimentar. Aqui a palavra é até mais forte, é experimentar, não é? Não é conhecer, é experimentar. Do contrário, com uma mente posta nas coisas do velho homem, no trato passado, nós nunca vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pelo contrário. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós precisamos tanto da palavra. Temos essas ferramentas hoje para nos encher da palavra. Então tem muita riqueza sendo dispensada para nós. Eu vou finalizar lendo o ponto 3 da imersão. O que importa para Deus é um coração capaz de receber a semente divina, pois o reino de Deus é gerado no coração das pessoas por meio da palavra. Por isso pregamos o Evangelho, para que Deus alcance esses corações. Ele deseja estabelecer Cristo como cabeça sobre todas as coisas e fará isso por meio da igreja. Então, lembre-se, quando Cristo ganha nosso coração, a nossa mente vai sendo renovada, a nossa alma vai sendo transformada. Mas quando você vai para Mateus 13, você vê que tem 4 solos ali. Então, muitas vezes, nosso coração ou está como um solo à beira do caminho, ou cheio de pedras, ou cheio de espinhos. Isso faz com que a palavra não se aprofunde, ou que a palavra seja abafada, ou que ela não entre. Então, se nós não tratarmos o nosso coração também, irmãos, nos arrependendo, tratando com as coisas que atrapalham, vai ser muito difícil ter uma mente renovada. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor por essa palavra que o Senhor tem nos dado, pois ela nos ajuda a ver com clareza o plano de Deus e também como nós precisamos do Senhor, do Espírito, da sua graça, para continuar, para perseverar, para seguir no caminho do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.